Você sabia que o nosso sistema solar tem muito mais do que apenas 8 planetas? Além desses astros, existem corpos celestes misteriosos que orbitam o nosso Sol e que, apesar de não receberem tanta atenção, são verdadeiros mundos congelados, cheios de surpresas, e com histórias tão complexas quanto a de qualquer planeta gigante. Eles são chamados de planetas anões, e não se engane pelo nome. Alguns têm luas próprias, cadeias de montanhas, atividade geológica e até sinais de oceanos subterrâneos. Um deles já foi até considerado o 9º planeta do Sistema Solar, e depois foi rebaixado. Você com certeza já ouviu falar dele. Mas afinal, por que Plutão deixou de ser planeta? O que define um planeta anão? E será que existem outros mundos como esses esperando para serem descobertos? Nesse vídeo, a gente vai te levar numa viagem pelas profundezas do Sistema Solar para entender o que são esses planetas anões, onde ficam, o que esconde cada um deles e por que eles são muito mais importantes do que parecem. Vamos lá? A definição de planeta anão é relativamente recente na astronomia. Em 2006, a União Astronômica Internacional estabeleceu oficialmente 3 critérios para que um corpo celeste seja classificado como planeta. Primeiramente, ele deve estar em órbita ao redor do Sol. Além disso, ter massa suficiente para que sua gravidade o torne aproximadamente esférico. E, por fim, ter limpado sua órbita, ou seja, ser gravitacionalmente dominante, sem outros corpos de tamanho comparável ao seu redor. Um planeta anão cumpre os 2 primeiros critérios, mas não o terceiro. Isso significa que, embora sejam esféricos e orbitem o Sol, esses corpos compartilham seu espaço com outros objetos semelhantes, como asteroides e cometas. Foi essa redefinição que rebaixou Plutão, antes o 9º planeta do Sistema Solar, ao status de planeta anão, decisão que gerou revolta em muitos astrônomos e apaixonados pelo espaço. Apesar de pequenos e remotos, os planetas anões são testemunhas do passado primordial do Sistema Solar. São relíquias congeladas, compostas por materiais que datam da formação do Sol e dos planetas há mais de 4,5 bilhões de anos. Estudar esses corpos pode nos ajudar a entender como os planetas se formam e evoluem, como a água e compostos orgânicos se espalharam pelo Sistema Solar, ou se há potencial para a vida microbiana em ambientes extremos. Além disso, o debate sobre o status de Plutão reacendeu o interesse popular pela astronomia e mostrou que a ciência está sempre em evolução. Atualmente, a União Astronômica Internacional reconhece oficialmente 5 planetas anões no Sistema Solar. Mas a lista pode crescer com o tempo, à medida que novas observações são feitas. Vamos conhecer cada um deles. Plutão. Plutão é, sem dúvida, o mais famoso entre os planetas anões, e também o mais polêmico. Descoberto em 1930 por Clyde Tombaugh, foi durante 76 anos considerado o 9º planeta do Sistema Solar, até ser reclassificado em 2006. Localizado a cerca de 5,9 bilhões de quilômetros do Sol, Plutão tem um diâmetro de aproximadamente 2.377 quilômetros, sendo menor que a nossa Lua. Sua órbita é altamente inclinada e elíptica, chegando a cruzar a de Netuno em certos momentos. Um dia em Plutão dura cerca de 6 dias e 9 horas terrestres, enquanto seu ano equivale a 248 anos da Terra. Mas o que mais fascina em Plutão não são seus números, e sim seu caráter surpreendente. A missão New Horizons, que o visitou em 2015, revelou paisagens completamente inesperadas. Montanhas de gelo com altitudes similares às dos Alpes, planícies congeladas, calotas de nitrogênio e até indícios de atividade geológica recente. Plutão tem 5 luas conhecidas: Estige, Nix, Cérbero, Hidra e Caronte, a maior delas. Caronte é tão grande em relação ao próprio Plutão que os dois acabam orbitando um ponto em comum fora do corpo de Plutão, formando um sistema binário, Ceres. Ceres é o planeta anão mais próximo de nós e o único localizado no cinturão de asteroides, entre Marte e Júpiter. Descoberto em 1801 por Giuseppe Piazzi, Ceres foi inicialmente classificado como planeta, depois como asteroide, e finalmente, em 2006,
elevado ao status de planeta anão. Com cerca de 940 quilômetros de diâmetro, é pequeno, mas representa cerca de 1/3 de toda a massa do cinturão de asteroides. Seu dia dura cerca de 9 horas terrestres e o seu ano dura aproximadamente 4,6 anos terrestres. A missão Dawn, da NASA, chegou a Ceres em 2015 e revelou um mundo surpreendentemente ativo. As manchas brilhantes que intrigaram astrônomos por anos eram, na verdade, grandes depósitos de sal refletivo, possivelmente restos de água salgada que emergiu do subsolo. Há sinais de que Ceres possa ter reservatórios subterrâneos de água líquida, o que levanta a possibilidade de condições favoráveis para a vida microbiana. Um dos destaques geológicos é a montanha Ahuna Mons, que se acredita ser um criovulcão, ou seja, um vulcão que expele gelo em vez de lava. Ceres é o planeta anão mais acessível a partir da Terra e pode, num futuro não muito distante, abrigar uma base científica permanente. Eris. Descoberto em 2005, Eris causou uma verdadeira revolução no mundo da astronomia. Pensava-se à época que ele era maior que Plutão, o que levou a questionamentos sobre o que, de fato, deveria ser considerado um planeta. Com cerca de 2.326 quilômetros de diâmetro e mais denso que Plutão, Eris está localizado na região de dispersão, além do cinturão de Kuiper, a cerca de 10 bilhões de quilômetros do Sol, em uma órbita extremamente elíptica. Seu dia dura cerca de 25,9 horas terrestres, e seu ano dura 557 anos terrestres. Possui uma única lua, chamada Disnomia, e acredita-se que sua superfície seja coberta por metano ou nitrogênio congelado, o que lhe confere um brilho intenso. Até hoje, Eris nunca foi visitado por nenhuma sonda, o que o torna um enigma gelado à espreita nas sombras do Sistema Solar. Foi nomeado em homenagem à deusa grega da discórdia, o que faz sentido, uma vez que sua descoberta iniciou a maior discussão astronômica do século sobre o que seria ou não um planeta, que terminou por rebaixar Plutão ao status de planeta anão. Haumea. Descoberto em 2004, recebeu seu nome em homenagem à deusa havaiana da fertilidade. Esse planeta anão é conhecido por seu formato incomum, um corpo alongado, elipsoidal, que lembra uma bola de rugby ou um ovo. Isso se deve à sua rotação extremamente rápida. Haumea gira sobre si mesmo em apenas 3,9 horas, o que causa um achatamento acentuado. Suas dimensões variam bastante. Cerca de 2.320 quilômetros de comprimento, 1.700 quilômetros de largura e 1.000 quilômetros de altura. Localizado no cinturão de Kuiper, a 6,4 bilhões de quilômetros do Sol, Haumea leva 283 anos para completar uma órbita. Mas não é só sua forma que chama a atenção. Em 2017, os astrônomos detectaram a presença de um anel ao seu redor, algo raríssimo fora dos grandes planetas. Ele também possui 2 luas, chamadas Hyakka e Namaka, e sua superfície reflete bastante luz, composta majoritariamente por gelo de água cristalina, algo incomum naquela região do espaço. Makemake. Descoberto em 2005, Makemake também está localizado no cinturão de Kuiper, junto de Plutão e Haumea. Com cerca de 1.430 quilômetros de diâmetro, é menor que seus vizinhos, mas não menos interessante. Ele recebeu esse nome em referência a uma divindade da mitologia Rapa Nui, da Ilha de Páscoa, ligada à criação e à fertilidade. Durante anos acreditava-se que Makemake não possuía nenhuma lua, até que em 2016, o telescópio espacial Hubble detectou uma pequena companheira em sua órbita, informalmente chamada de MK2. Makemake está a cerca de 6,8 bilhões de quilômetros do Sol e completa uma volta em torno dele a cada 306 anos. A sua rotação, por outro lado, dura cerca de 22,5 horas terrestres. Sua superfície é coberta por metano congelado, o que lhe dá um brilho considerável, embora ainda inferior ao de Plutão. Silencioso e discreto, Makemake é um dos mundos mais tímidos do Sistema Solar, esperando pacientemente por uma missão que revele seus segredos.
Além dos 5 planetas anões oficiais, existem muitos corpos celestes que podem futuramente ganhar o título de planeta anão. Alguns exemplos são Orcus, Sedna, Quaoar, Gongong e Varuna. Esses objetos têm formas quase esféricas e estão localizados nas regiões mais distantes do Sistema Solar, como o Cinturão de Kuiper e a Nuvem de Oort. Muitos deles ainda carecem de dados suficientes para que a União Astronômica Internacional os classifique oficialmente. Os planetas anões desafiam tudo aquilo que achávamos que sabíamos sobre o Sistema Solar. Eles não seguem as regras dos planetas oficiais, mas nem por isso são menos fascinantes. Pequenos? Talvez, mas são mundos completos, com paisagens exóticas, luas misteriosas, geologia ativa e até pistas de oceanos escondidos sob suas superfícies congeladas. Eles são os verdadeiros sobreviventes dos primórdios do Sistema Solar. Cápsulas do tempo que guardam segredos de bilhões de anos atrás. E agora eu quero saber de você. Você acha que Plutão deveria voltar a ser considerado um planeta, ou a classificação atual faz sentido para você? Dos planetas anões que conhecemos hoje, qual você achou mais interessante? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou desse mergulho cósmico, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal para mais conteúdos como este e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!